Boa noite, vamos juntos, Pedro, vocês e eu, para mais uma meditação, cujo tema da noite é a obsessão. Vamos, primeiramente, fazer uma oração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Esta música de fundo, enquanto orávamos, em que se pede calma, estamos precisando, vivendo um período de muita dificuldade. 8 meses já com o isolamento, com máscaras, com cuidados e com isso, vivendo em insegurança, com incerteza, com impotência, medo, angústia, ansiedade. Veja quantos sentimentos tão difíceis para que a gente possa elaborar cada um deles, cuidar de cada um deles e não deixar que a pandemia nos desestruture e não nos desequilibre mais. Nós estamos, a grande maioria, se auto-obsidiando, porque a obsessão é um tema longo, demorado. No livro dos Médiuns ele ocupa um capítulo 23, longo, a discussão exige muito tempo e que nesta meditação não vamos dar conta de explorar em toda a sua extensão, aliás, como nenhum dos temas aqui tratados. Mas é preciso a gente perceber que uma grande maioria está se auto-obsidiando, elegendo pensamentos ruins, um medo do que vai ser o amanhã, o que vai acontecer com cada um de nós, porque todos já têm algum amigo que desencarnou de Covid, tem algum amigo que está doente e sempre se pergunta intimamente, lá na minha família, será que vai acontecer? Será que eu vou ficar doente? E a gente entra neste processo e começa a se consumir com essas ideias de não ter um futuro certo, que na verdade nunca tivemos, mas as nossas rotinas, as nossas atividades nos levava a uma vida mais aquietada, mais tranquila, sem um nível de ansiedade, de tristeza, de depressão tão acentuado como estamos vivendo. Eu outro dia fui ao médico e fiz uma queixa que estava com uma diarreia, na mesma hora me passou um teste de Covid e não deu. A gente diz graças a Deus que não deu Covid, não testou Covid, mas isso não imuniza a gente de vir a ter. E a gente diz graças a Deus. E quem teve diz o quê?
Graças a quem? Não tem relação nenhuma com Deus. Tem relação com a nossa caminhada, com o que precisamos passar, com o que precisamos experimentar para seguir a nossa vida e atingir cada vez mais rapidamente um estado de plenitude e de perfeição. Mas voltando ao tema, falei aí sobre a autoobsessão, mas a obsessão ela tem 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, que às vezes aquele espírito desencarnado, que por alguma mágoa que ficou do passado, ele quer de alguma forma nos atingir. Mas é uma obsessão simples. Ele faz com que a gente perca um horário, ele faz com que a gente cultive uma ideia 1, 2, 3 dias, uma ideia que nos incomoda. Ele faz que tenhamos pensamentos ruins, mas isso não caracteriza a principal e mais arriscada obsessão, que é a obsessão do fascínio. Esta obsessão é muito perigosa. O obsessor faz com que fiquemos fascinados com as ideias dele, com os argumentos dele, com as sugestões dele. E são sempre sugestões maléficas. E o obsidiado por fascinação começa a ter comportamento esquisito, que muitas vezes a família pensa que é uma doença física, fisiológica, biológica, e não é. É a presença destes espíritos que exerce uma fascinação, que tira o obsidiado do eixo, dos seus planejamentos, da sua direção, daquilo que almeja e quer para uma vida tranquila. Quando isso ocorre, além de se ir ao médico e o médico não vai diagnosticar a doença, procurar uma casa espírita sempre é a solução. Mas hoje, com a pandemia, as casas espíritas sem poder fazer o tratamento de obsessão presencial, na nossa casa espírita, nós estamos fazendo uma conversa por telefone. Já disse aí, Paulinho no final vai colocar o telefone de Branca. Branca é nossa colaboradora que vai indicar os horários que cada voluntário está trabalhando para quem estiver necessitando desse tipo de ajuda possa recorrer a um dos nossos colaboradores. E tem aquele outro terceiro tipo de obsessão, que é a obsessão por subjugação. Essa é terrível, essa é dificílima de até na casa espírita darmos uma solução almejada. Porque o camarada que está obsidiado pela subjugação, ele não quer sair de casa, ele não quer comer, ele não quer trabalhar, ele não quer falar, ele está completamente dominado pela interferência cruel, dura, difícil desta entidade perturbada ao extremo e levando o seu algoz a uma situação de extrema tristeza. Essas obsessões de subjugação, elas têm o foco numa vida passada, onde foram profundamente inimigos, injustiçados, onde graçava o ódio entre essas pessoas, e uma desencarnou e a outra ficou. Pode ter sido nesta vida ou em outra vida. Então, o obsessor vem e tenta com todas as armas destruir aquela pessoa. Em muitas ocasiões, a misericórdia divina está sempre presente nas nossas vidas. Mas em muitas ocasiões, a única solução
que a espiritualidade encontra é que aquela pessoa obsidiada venha a desencarnar e é levada para uma zona, um estado no mundo espiritual em que aquele obsessor não possa encontrá-lo. Isso levará algum tempo, a depender da gravidade do que uniu essas pessoas pelo ódio, e paulatinamente, com o tempo, que pode ser séculos, meses, anos, eles vão se encontrar. Vão se encontrar para o ajuste de contas, para o acerto, para ajustar as pendências. Enquanto isso, o recurso é a oração. A oração, ela não muda o que nós fizemos, as falhas que nós cometemos, o que semeamos e que agora estamos cultivando. O que a oração faz é nos fortalecer, é fazer com que aceitemos o período difícil e tal. Porém, no tipo de subjugação, às vezes nem a oração é alentadora, pode ser para a família, para aqueles que estão inseridos neste contexto. Mas existem obsessão de encarnado para encarnado. Um casal, por exemplo, que o marido é doente de ciúme. Isso é uma obsessão. Que horas você chega? Aonde você estava? Por que desligou o celular? Que roupa é essa? Por que você chegou tarde? E você está mais perfumado. E vai e futuca o celular, e futuca o carro para perceber se tem alguma coisa indicando que o ciumento foi traído, que está sendo trocado por outro, etc. e tal. É muito comum também pais obsidiarem os filhos com essa mesma contenda. Me telefone, que horas vem, que horas vai, tome seu leite, não durma sem comer, acorde cedo, durma cedo, enfim. Aqueles pais compulsivos, hiperprotetores, que não percebem que os filhos crescem e que os filhos precisam deslanchar na vida. Tem a obsessão de encarnado para desencarnado. Falei em companheiro, companheira, vou insistir no exemplo, companheiro a companheira, desaparece e fica a pessoa aqui, o encarnado, só pedindo, me ajude, por favor, eu não aguento mais de saudade de você, vem até aqui em casa, veja que forma você pode me ajudar, eu estou vivendo essa dificuldade. E muitas vezes o que se foi ainda está numa fase de ajuste a outra dimensão. Ainda está começando a se preparar para que aceite esta dimensão. E fica aquele ali só pedindo, orando, pedindo por ele, vem ajudar. Ele não tem condições de ajudar. Porque quem desencarna vai como está aqui, com mágoa, com raiva, com dor, com saudade, com bons pensamentos, com equilíbrio, com generosidade, com acarinhamento, com amor, do jeito que está aqui. Não vira uma sumidade, nem um espírito de elevação que possa interferir nas nossas dificuldades. Pode simplesmente pedir uma oração para nós, uma interferência para nós, mas modificar o que temos que viver não é possível. Existe também a obsessão de desencarnado para encarnado. Aqueles que já desencarnaram e ficam na casa da gente, o marido, a mulher, o filho, e querendo participar da vida, da rotina da vida, nem ele avança na sua evolução e não permite que o que ficou evolua, porque o que ficou fica percebendo, tendo sensação de que tem algo em casa, uma sensação de desconforto, de que não consegue ficar bem, como se tivesse um tumulto dentro dos seus ouvidos e muitas sensações
de desconforto, de aborrecimento. Então, há também esta oportunidade disto acontecer. E como arde desencarnado com desencarnado. A briga boa lá na outra dimensão. Se encontram dois espíritos que foram desafetos nesta vida e o desajuste que estava aqui permanece lá. Então, eles também têm ajuda em qualquer dessas circunstâncias. Nós somos ajudados. Em qualquer dessas situações, há a misericórdia divina, há nosso anjo protetor, que interfere o mais que pode, o nosso guia, o nosso amparador, nosso mentor, como quisermos chamar esta pessoa que está sempre à nossa disposição para nos servir. Vamos ficar atentos para não permitir essa obsessão, principalmente a auto-obsessão, que estamos sempre sujeitos neste período de pandemia. O que é que vai ser de mim, como vai ser o futuro, não tem que pensar assim. Como disse no início, independente da pandemia, a gente já tinha essa ansiedade, essa angústia de querer saber o que vem para nós. O que virá para nós é sempre o melhor e o que estivermos precisando. É evidente que é difícil a gente aceitar uma doença grave, uma morte terrível. Esta semana foram tantos assuntos difíceis até para mim. Um colega maravilhoso, Jorge Lima, um advogado, foi prestar um serviço a um amigo, o carro despencou, ele bateu, quebrou o pescoço e desencarnou. Agora mesmo, um amigo queridíssimo, Fernando Marques, é um filho. Fernando me pediu para orar para um sócio dele, para a filha. Eu já orei, vou orar mais tarde de novo. Estava em São Paulo, em casa, em frente à lareira. A lareira explodiu. Estão os dois em estado gravíssimo no Hospital Albert Einstein. E uma amiga, Rosita, que o marido também desencarnou esta semana. Então veja, uma outra amiga muito doente, uma outra que foi operar-se, uma reoperação, não deu certo a primeira, fez o seguinte. Então veja, mesmo a gente que é espírita, que tem esta visão, a gente sofre e padece com esses eventos que não são os melhores para a gente digerir numa semana. Vamos então encerrar, agradecer as oportunidades que a vida tem nos trazido, boas ou difíceis, e esperar que a semana nos traga bênçãos, nos traga alegrias e oportunidade de sermos melhores. Namastê. Nada te